Olá pessoal, então estamos de volta. Essa é uma aula de fechamento desse tema de flutuação. A gente estudou no primeiro ponto do assunto, né, o conceito de densidade, como que ele é construído em cima de duas noções que para a gente são noções primitivas, que é o conceito de massa e volume, certo? E a maneira como eles são combinados e dá toda uma noção, né, sobre o que significa densidade para nós. Fizemos alguns problemas. Esse conceito é um conceito extremamente útil, relevante, né? E agora ele vai entrar com uma espécie de conceito explicativo para o que a gente conhece como princípio da flutuação. Tá? O princípio da flutuação ele parte do ponto de que se um corpo flutua em água ou qualquer fluido, é porque sua densidade é menor do que a dela ou dele. Essa é uma expressão muito simples, no entanto ela carrega muitos significados aí. A primeira observação que a gente pode fazer é que você tem dois elementos que se combinam, né, que se encaixam. O primeiro elemento que a gente chama de elemento factual, que é o corpo flutuar. Né? Flutuar, se você for procurar no dicionário, assim, não é fácil hoje em dia achar uma definição de flutuar, né? Flutuação, elas são meio difusas. Mas é basicamente um corpo que ele está em equilíbrio, né, num fluido, e ele tem uma parte dele que fica para fora desse fluido, uma parte imersa. Ele não está totalmente dentro, né? E nem totalmente fora, ele está dentro e fora. Tá? Todo o corpo que está dentro e fora da água é um corpo que flutua, né? Sobrenadar também é uma definição para flutuar. Tá? Mas eu acho que você já tem uma noção empírica, né, do que é flutuar. Então você tem um corpo que flutua, você tem um fato, você tem um conteúdo que vem do fato de vocês observarem, e você tem uma espécie de conteúdo explicativo, que é qual é o conceito que dá uma explicação para o fato de um corpo flutuar. E é exatamente esse. O fato de sua densidade ser menor do que a da água ou do fluido no qual esse cara está imerso, certo? E aí o que eu vou fazer é tentar mostrar para vocês por que essa afirmação é razoável, até porque, veja bem, o fato de um corpo flutuar não é problema para ninguém. Né? A gente pode ver, é um fato. Você diz, olha lá, flutua. O problema aqui é o fato de um cara flutuar porque sua densidade é menor do que a da água. Né? A densidade ser menor do que a da água garante que o corpo flutue em água. Né? A ideia é tentar mostrar um pouco isso. E vou fazer então, eu vou dar para vocês um sabor do que seria essa prova dessa afirmação. Tá? É claro que mais à frente a gente vai ver esse mesmo conteúdo de modo mais robusto, com definições mais precisas, tá? Utilizando forças, etc. Mas, por enquanto, a gente vai partir do que a gente pode observar e a gente vai tentar construir essa noção. Então, o que eu vou fazer é mostrar para vocês que essa frase que explica isso, ela não é uma frase maluca. Ela tem razão de ser. Tá? Então, para fazer essa prova, eu vou usar um truque, que seria o truque do equivalente em água de um corpo. Tá? Talvez ao final da explicação fique claro para vocês por que eu estou buscando o equivalente em água de um corpo. Tá? Mas o truque ele consiste basicamente no seguinte. Né? Você imagina que eu tenho um corpo, tá? Esse corpo ele vai ter uma certa massa, um certo volume. Certo? E aí você já pode pensar o seguinte, como ele está falando de densidade, então eu vou pensar no seguinte, a densidade do corpo é a sua massa dividida pelo seu volume. Ok? E aí você percebe o seguinte, imagine então que eu tenho esse corpo, ele vai ter uma massa e um volume. Se ele tivesse mais massa por um certo volume, e aí vou imaginar então uma situação em que eu tenho um volume constante, ou seja, é como se ele fosse um envelope, certo? Um invólucro, e eu fosse preenchendo esse cara com uma certa massa. Tá? Então a gente percebe que a densidade desse corpo ela está diretamente associada à sua massa, ou seja,
Se a massa desse corpo for aumentando, sua densidade também irá aumentando. Então, digamos que eu tenho aqui como se fosse uma garrafa, eu vou colocando, por exemplo, areia dentro. Vou colocando areia. À medida que eu vou colocando areia, essa garrafa começa a afundar. Por quê? Porque eu estou aumentando a sua massa pelo volume. Aumentando a massa, eu estou aumentando a densidade. Então, esse corpo começa a afundar. Que faz um certo sentido, né? Porque existe uma linha divisória entre flutuar e afundar. Percebe que o que eu estou colocando aqui é uma afirmação que tem duas partes, mas que eu posso negar também. E ela continua valendo. Porque essa afirmação, esse princípio, ele explica que um corpo flutua porque sua densidade é menor, e ele explica também que um corpo não flutua porque sua densidade não é menor, ou seja, é maior. Então existe uma espécie de linha limite, né? Densidades menores flutua, densidades maiores afunda. É claro que existe uma grata exceção no meio, que é o quê? Um cara que tem densidade igual à da água, né? Esse cara ele não vai nem flutuar e nem vai afundar, tá? Então, partindo dessa ideia aqui, mantendo o volume constante e só variando a massa, a gente percebe então que eu posso ficar brincando com esse corpo. Eu posso pegar esse corpo, cavar, tirar todo o conteúdo interno dele, ou seja, eu vou tirar a sua massa, e eu vou então preencher esse corpo com água. Então eu vou pegar água e vou colocar dentro dele. Só que o que eu vou fazer? Eu vou preencher ele com água até que ele se comporte da mesma forma que o corpo original. Só que o que eu vou fazer? Eu vou preencher ele com água até que ele se comporte da mesma forma que o corpo original. Então a gente sabe que o quanto que ele está mergulhado em água tem muito a ver com sua densidade. Então eu vou preencher ele com água até que ele tenha a mesma parte imersa que o corpo original. Com isso eu vou ter uma noção de que a massa que está ali dentro é equivalente à massa original. Tá certo? Porque se a massa for diferente, ele vai afundar mais ou afundar menos. Tá certo? Então, quando eu consigo obter o mesmo nível, o mesmo comportamento, eu posso afirmar que eu tenho a mesma massa de água, equivalente à massa do corpo, certo? E aqui você tem um detalhe, né? Nota que se um corpo ele flutua com metade do seu volume imerso em água, significa que ao preenchê-lo com água, a mesma massa de água vai ocupar exatamente esse volume que está imerso. Porque é assim que a água se comporta em água, certo? A água ela não flutua nem afunda em água, ela fica exatamente dentro da água, indiferente. Alguns de vocês podem lembrar daquela aula que eu dei, onde eu utilizei aquele aplicativo, onde eu ia mexendo com massa e via que o corpo ia afundando, ia boiando. Vocês lembram quando eu coloquei a massa igual ao volume? Eu pegava o corpo, mexia e soltava, não acontecia nada? Por quê? Ele não vai flutuar nem afundar, porque é água. A água em água não flutua nem afunda, fica indiferente, né? Então você percebe que a mesma massa de água, ou seja, a massa de água equivalente à massa do corpo, vai ocupar apenas metade do volume. Tá certo? O que significa, então, que a água ela vai ser 2 vezes mais densa que o cara. E aí, naturalmente, eu posso utilizar o raciocínio inverso para dizer que a densidade do corpo é metade da densidade da água. Por quê? Porque se eu tenho uma massa ocupando todo esse volume, a metade desse volume vai ser ocupado pela metade da massa. Ou seja, para o mesmo volume aqui, para uma massa de água, eu vou ter só metade da massa do corpo. Ou seja, densidade do corpo é metade da densidade da água. Tá ok? E aqui, então, alguns exemplos para a gente poder treinar um pouco, exercitar essa noção. Por exemplo, aqui, o corpo A, ele tem 3/4 do seu volume imerso em água. Ora, usando o mesmo raciocínio, se eu preencher esse corpo com água, o volume que a água vai ocupar vai ser exatamente 3/4 do volume do corpo. O que significa, então, que o corpo A
vai ter uma densidade que vai ser igual a 3/4 da densidade da água. Tá certo? Da mesma forma, o corpo B vai ter uma densidade que vai ser o quê? 1/3, que é o volume ocupado pelo corpo dentro da água, então vai ser 1/3 da densidade da água. Naturalmente, aqui a gente sabe que a densidade da água é 1, por definição, então a densidade de A vai ser 3/4, ou 0,75, né? Então o A vai ter uma densidade 0,75 e o B vai ter uma densidade de 1/3. Então a densidade de B vai ser aproximadamente aí 0,33. E aí a gente pode trabalhar aqui, ó, gramas por centímetro cúbico. Certo? O nosso corpo em questão, aqui ele vai ter uma densidade que vai ser metade da densidade da água. Então fica a dica, né? A densidade de um corpo que flutua na água, ela é exatamente a fração do volume comparado com a da água. Ela é exatamente a fração do volume do corpo que está imerso em água. Se está imerso metade, ele tem metade da densidade. Se está imerso 1/3, ele tem 1/3 da densidade. E assim sucessivamente, certo? Aqui um exemplo para a gente poder treinar um pouco mais essa noção. Qual a densidade dos corpos A e B na figura a seguir? Então eu tenho aqui o corpo A, o corpo B. No corpo A, eu tenho aqui esse 2 e esse 5, que são referentes a alturas da parte emersa e da parte imersa, certo? Como a altura ela é proporcional ao volume, a gente pode dizer que a gente tem aqui 2 partes em volume emersa e 5 partes em volume imersas. Pensa bem, 2 partes mais 5 partes, 7 partes. Então esse corpo está dividido em 7 partes, 2 das quais estão para fora do corpo. Okay? Então aqui 2/7 estão imersos e 5/7 estão imersos. Ora, a fração imersa é exatamente a densidade do corpo em relação à água. Ok? Então, a densidade desse corpo A vai ser 5/7 da densidade da água, que é 1. Então, 5/7. Okay? Isso aqui vai dar alguma coisa do tipo 5 por 7 vai dar 0,50 por 7 vai dar 7, que é 49, né? Vai sobrar 1, 10, 7 vai dar 1. Então, 0,71 gramas por centímetro cúbico. E a densidade aqui do corpo B, se ele tem 5/8 emersos, né? Quanto falta para fechar 8/8? 3, né? Então, 3V por 8, ou seja, a fração que está imersa, 3/8. Então, a densidade vai ser 3/8, que vai dar alguma coisa como 0,3 por 8, 30 por 8, 3, certo? Porque dá 24, sobra 6, aí dá 60 por 8, vai dar 7, no caso aqui vai dar 5 certinho, tá? Então vai dar gramas por centímetro cúbico. E aí nota como que é tranquilo esse tipo de raciocínio, tá? É óbvio que vocês vão ter que dar uma estudada, refletir um pouco sobre essa explicação,
porque ela é muito poderosa. Só que você tem que saber utilizá-la, certo? Então, vamos dar uma passeada aqui em alguns problemas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, olha, as questões. Vou fazer a questão 1, tá? 3 e 4. E aí depois vou passar algumas para vocês fazerem, certo? Bom, então vamos lá. No diagrama ao lado tem esses 4 blocos, A, B, C e D, dentre os quais um é um cubo de gelo. Todos foram colocados em um recipiente com água, certo? Então, o líquido em questão aqui é a água. Então, o que é muito bom, certo? E o fato é que você deve agora listar em ordem crescente de densidade. E aí, vamos lá. Primeiro, vou fazer uma espécie de linha, tá certo? Só para a gente organizar nosso raciocínio. Essa linha ela vai ser o seguinte. Então, vou colocar aqui maior, menor. Ok? Então, essa aqui é a lei de densidade. Maior e menor. Ok? Bom, vamos começar pelo maior, tá certo? Né? O corpo que afunda tem densidade maior. Eu vou colocar aqui como referência, para a gente não se perder, a água. Vou colocar aqui uma linha que é a linha de referência da água. Okay? Então você pega, bom, quem tem densidade maior do que a da água? Certamente o bloco D. Então D está aqui como maior. Por quê? Porque ele afundou para valer. Ele está tocando o fundo do recipiente, certo? Então a densidade dele de fato é maior do que a da água. O corpo C não afunda nem flutua, tá certo? O que me diz que ele tem exatamente a densidade da água. O corpo B e o corpo A, ambos flutuam. Só que o corpo B, ele flutua com uma parte submersa, imersa, maior do que a parte A. Percebe? O B está muito mais dentro da água do que A. Isso quer dizer que a densidade dele está mais próxima da água do que A. Concorda? Então, B vai estar aqui próxima da água. E a densidade de A vai estar mais distante, porque ele tá boiando bem, tá certo? Então, ele está em ordem crescente de densidade. Ele está em ordem crescente de densidade. Vai me dar, então, A, B, C e D. Ok? Bom, letra B. A densidade da água é maior ou menor do que a de C? Está respondido. Certo? A densidade da água é igual. Por quê? Porque o C não afunda nem flutua. Então ele está naquele limiar que não faz nenhuma coisa nem outra, ou seja, ele é igual. Certo? A gente pode, de repente, sem muita preguiça, escrever que a densidade de C é igual à da água. Letra C, ele diz, qual desses sólidos representa melhor o cubo de gelo? Ah, o cubo de gelo, só para a gente ganhar tempo aqui, para não ter aqui a tabela, ele tem uma densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Se ele tem densidade de 0,92, vamos lembrar da explicação. Isso significa que a fração que está imersa dentro da água é exatamente 0,92%, ou 0,92%. 0,92 do volume do corpo. Se você falar em termos de 1,
né? Eu tenho 1 e 0,92. Se ele tivesse densidade igual a da água, ele teria um volume submerso, imerso, igual a 1. Se ele tem metade da densidade da água, ele teria um volume imerso igual a meio. Lembra? Então, se é 0,92, a fração do volume dele, que está dentro da água, é igual a 0,92 do seu volume. Ou seja, é um cara que está quase afundando. Ele tem uma filetinha para fora da água, que é exatamente o bloco B. Tá certo? Então, o nosso bloco B é a resposta da letra C. Okay? E aí, aqui que entra uma explicação interessante, que é uma expressão popular, que é a ponta do iceberg. Vocês têm um iceberg, que é uma enorme pedra, digamos assim, de gelo. 92% do volume desse iceberg está dentro da água, você não vê. O lado que está de fora é só 0,8%. Então você tem 8% da parte do iceberg para fora. Por isso que ele chama de a pontinha do iceberg, né? Então, assim, é uma expressão bastante interessante também. Certo? Bom, seguindo aqui, vamos para a nossa 3. Bom, a questão 3, ela diz que um bloco de madeira flutua inicialmente na água, com metade do seu volume imerso. Colocado a flutuar no óleo, o bloco apresenta 1/4 do seu volume emerso, ou seja, para fora, certo? Com o que podemos concluir que a densidade desse óleo é... Bom, aí aqui a coisa é mais tensa, né? Vamos tentar criar um pequeno esboço para a gente se guiar. Então, eu tenho lá, né, digamos... Então, vou fazer 2 recipientes. Okay. Bom, nesse primeiro recipiente eu tenho água. E no segundo recipiente eu tenho óleo. Okay. Ele diz que o bloco de madeira flutua inicialmente na água com metade do seu volume. Então eu vou ter aqui metade do volume em água. Então metade. E colocado para flutuar no óleo, ele apresenta 1/4 do volume emerso, ou seja, para fora. Significa que 3/4 vão estar dentro. Okay. Uma primeira coisa que é interessante é que você tenta responder isso aí para você mesmo, né? Quem é mais denso, a água ou o óleo? Percebe que quando posto em água, ele tem metade do volume imerso. Posto em óleo, ele passa a ter 3/4, ou seja, ele afunda. Se ele afunda, é porque a densidade do óleo é maior ou menor do que a da água? É o mesmo bloco, ou seja, é um corpo que tem a mesma densidade, né? Se ele afunda mais no óleo, é porque a densidade do óleo é menor do que a da água, certo? Então aqui você pode dizer que a densidade do bloco é metade da densidade da água, pelas razões que a gente acabou de ver, e a densidade do bloco em relação ao óleo é 3/4 da densidade do óleo. Então a gente pode dizer o seguinte: densidade do bloco ele vai ser metade da água, e ele vai ser 3/4 do óleo. Só que tem uma coisa, né? O bloco, como ele está sendo utilizado 2 vezes, é o mesmo bloco, então é a mesma densidade, ou seja, 1/2 da densidade da água vai ser igual a 3/4 da densidade do óleo. Tá certo? Então você pode dizer que 1/2 da densidade da água
que no nosso caso aqui a gente sabe que é 1, vai ser igual a 3/4 da densidade do óleo que a gente quer saber, que eu vou chamar de D. Obviamente aqui eu já posso fazer umas simplificações, né? Esse 2 com esse 4, então fica um 2 aqui, aqui fica um 1. Esse D, então, eu vou pegar o 2 e passar para o outro lado, e o 3 também, coisa que vocês depois vão conferir com calma, vai dar, por fim, densidade igual a 2/3. Particular aqui, eu vou colocar gramas por centímetros cúbicos, para não ficar sem unidade. Então, a densidade do nosso óleo vai ser 2/3, ou seja, letra C. Para a gente finalizar, então, vou fazer agora questão 4. Certo? Essa questão ela diz que um recipiente cilíndrico vazio flutua em um tanque de água com parte de seu volume submerso, como na figura abaixo. Se não me engano, essa questão, não sei se caiu na VUNESP, na FUVEST, enfim. Ela foi uma questão de um vestibular, tá? Ele diz o seguinte: quando o recipiente começa a ser preenchido lentamente com água, a altura máxima que a água pode atingir em seu interior, sem que ele afunde totalmente, é mais bem representada por qual das alternativas? Aí ele dá lá a dica e diz que o recipiente possui marcas graduadas igualmente espaçadas, paredes laterais de volume desprezível e um fundo grosso e pesado. Então vamos lá. O que você observa aqui? Você observa que esse contrapeso aqui, esse objeto que ele coloca aqui embaixo, ele existe exatamente para fazer esse corpo afundar, dar uma certa estabilidade, etc. Mas o fato é que, se você retirasse esse corpo, você poderia preencher esse recipiente com água, de modo que ele tivesse o mesmíssimo comportamento, não é? Qual é o preenchimento com água? Seria até aqui. Imagina que você pegasse, ok? Esse cara aqui, olha, eliminasse ele, jogasse ele fora, né? Você preenchesse com água até a segunda marcação, você teria a situação que você tem agora aí. E aí, naturalmente, quanto que você precisa preencher mais com água para fazer com que esse cara fique totalmente ou no limite de afundar? Ou seja, se você... Minto, vou nem fazer, vou fazer assim, ó. Imagina que você quer... É isso aqui, né? São quantas marcações? 1, 2, 3, 4, 5, né? Tá certo? Então você foi lá. Então você está no limite em que o cara está quase afundando. Como é que você consegue isso com água? É você preenchendo ele todo com água. Só que se ele já está com a segunda marcação já dentro da água, é equivalente a que ele tivesse preenchido essas duas marcações com água. Então, quantas marcações eu preciso preencher para que ele possa afundar no limite aqui, para que ele possa ficar no limite de afundar? Eu tenho que preencher quantas marcações? 3 marcações. Então, quanto de água eu posso preencher para que ele consiga atingir essa situação que ele pede? Que ele fique no limite de afundar sem afundar, né? É a altura máxima que a água pode atingir em seu interior sem que ele afunde totalmente. Ou seja, é esse limite aqui que a gente está vendo. E aí, você percebe que são 3 marcações de água, e você vê que está aqui, ó, letra C. Que é exatamente o que? Eu preenchi, olha, 3 volumes com água. Os outros 2 eu não vou preencher. Por quê? Esse contrapeso ele funciona
como se ele preenchesse esses 2 volumes com água. Tá certo? Então, esse contrapeso é equivalente a 2 volumes de água. Então, eu vou preencher com o que resta, que são os 3 seguintes. Tá? Com isso, a gente fecha a resolução da questão. Nota que a gente não utilizou nenhum raciocínio super sofisticado. A gente usou o princípio de flutuação e a noção do equivalente em água de um corpo. Né? Isso é uma questão de vestibular. Né? Se você procurar essa questão por aí, você vai ver uma solução baseada em empuxo, forças, etc. Essa solução, ao meu ver, é bem mais simples que isso. Tá? Então, feitas essas 3 questões, eu vou passar agora uma pequena lista com algumas dessas questões para vocês fazerem. E aí, tão breve quanto eu puder, particular que sexta-feira. Sexta-feira eu vou resolver essas questões que eu passei para vocês. Então a gente se vê na sexta-feira.